Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e a aula de hoje é sobre sais de ácidos carboxílicos e éteres. Essa aula de hoje vai trazer mais duas funções oxigenadas. Bora começar? O que são os sais de ácidos carboxílicos? Então, eles são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos pela substituição do hidrogênio da carbonila por um cátion, metal ou o íon amônio. Eles geralmente são sólidos cristalinos e não voláteis. E os sais de ácidos graxos são sabões. Então, nós temos aqui a estrutura de um sal de ácido carboxílico, C+O, menos M+. O processo que eu acabei de descrever, ele pode ser obtido a partir de uma reação entre um ácido carboxílico e uma base forte, a formação de um sal mais água. Ou seja, uma reação de salificação. Nós temos então, de neutralização, Nós temos aqui o ácido carboxílico, o ácido propanóico, mais NaOH. O que vai acontecer aqui, pessoal? Então, vai formar um sal. Como vai formar um sal? O OH do ácido carboxílico mais o H da base vai formar água, É uma desidratação. E aí nós temos, então, a formação do sal. Aqui a parte do ácido carboxílico, 3 carbonos, C+O, e o que sobrou aqui, vai se ligar aqui para formar o sal, tá certo? Então, nós temos aqui um sal de ácido carboxílico. Fácil? Muito fácil. Parecido com o éster? Sim, mas a diferença, é que o éster continua com carbonos. Aqui eu tenho um metal ou o íon amônio. Como é que a gente dá nome, para os sais de ácido carboxílico? Então, é muito parecido também com éster. Primeiro, vamos dividir aqui a parte que veio do ácido e a parte que veio do metal. Então, o número de átomos de carbono, aqui representado por R mais C, tipo de ligação, mais a terminação, o ato, D, nome do metal ou do íon amônio. Então, como que nós fazemos isso? Aqui, o sal que foi formado na reação anterior. 1, 2, 3, prop, ligação entre carbono simples an, mais a terminação, o ato, propanoato. D, como é que chama esse metal aqui, pessoal? Sódio. Então, muito fácil, propanoato de sódio. Aqui eu tenho um outro exemplo. 1, 2, et, ligação simples an, mais o ato, etanoato. D, nome do K, potássio. A reação de saponificação é a reação onde a gente obtém sabão. Então, nós temos geralmente um éster. Esse éster, ele vem de um éster de cadeia longa, vem de um ácido graxo, mais uma base forte vai formar sal de ácido carboxílico mais álcool. Então, nós temos lá um éster genérico, mais uma base forte, como a hidróxido de sódio, vai formar um sal de ácido carboxílico mais álcool. Essa reação, na fabricação de sabão, aqui eu tenho um triglicerídeo, Então, nós temos aqui um óleo ou uma gordura, representada aqui pelo R, Então, vai haver uma quebra dessa ligação entre o éster e essa parte que vai gerar o glicerol ou a glicerina, e nós temos aqui, então, a formação de 3 sais de ácido carboxílico. Então, aonde saiu esse carbono, vai entrar o Na. Aqui, o Na aqui e o Na aqui. E esse composto onde ocorreu a quebra da ligação, vai se juntar ao OH, formando a glicerina ou glicerol. Então, toda a reação de saponificação, quando ela é industrial, ela vai, e até mesmo aquela que a gente faz em casa, ele vai produzir a glicerina, que vai ajudar, na verdade, a proteger a nossa mão, Então, tenho aqui esse H2C, H2C, junto com os 3 hidroxilas, temos aqui o glicerol ou a glicerina. E a quebra desses ésteres, a gente já aprendeu isso, ocorre por hidrólise, então vai formar o sabão que nós conhecemos. Aqui eu tenho um exemplo de um sabão bastante utilizado, que é o estearato de sódio.
Então, esse sabão, né, lógico, ele tem uma cadeia longa, ele vem de um ácido graxo, ele tem 17 carbonos na sua estrutura. Por que os sabões conseguem dissolver a gordura e ao mesmo tempo eles se solubilizam na água? A resposta está na estrutura do sabão, porque o sabão ele é formado por uma parte apolar, que é a sequência de carbonos, e ele tem aqui uma cabeça hidrofílica. Essa parte polar é a parte que interage com a água, hidrofílica, aquele que tem afinidade com a água, enquanto que a cadeia de carbonos, né, é uma cauda hidrofóbica, fobia, tem medo de água, não junta com a água. Então, essa parte hidrofóbica é responsável por dissolver a gordura, por limpar. E essa parte hidrofílica é a parte responsável por se misturar a água para poder fazer aquela emulsificação bem legal que a gente conhece no processo de limpeza. Aqui eu tenho o mesmo estearato de sódio escrito de uma maneira diferente e às vezes é assim que ele aparece numa reação química. Então aqui, né, um CH3, 16A CH2 e aqui COO-Na+. Você tem que lembrar que isso é um sal de ácido carboxílico. Como que a gordura é dissolvida, é limpa, né, de uma louça ou de uma roupa ou de algum lugar? Quando a gente interage o sabão com a gordura, né, vai provocar a formação de uma micela. O que é uma micela? Então, a parte apolar, que é a cauda hidrofóbica, ela vai virar-se para a gordura. E a parte que é polar, né, que é hidrofílica, ela vai interagir com a água. Se você observar, quando você pega, vai limpar uma panela que tem bastante óleo, você coloca o sabão e ele forma aquela pasta junto com o óleo. Mas ele só vai começar a limpar se você colocar água. Se ele tiver sabão seco e gordura, não vai acontecer nada, só vai formar uma pasta. Mas a hora que você colocar água, vai ocorrer a emulsificação e vai interagir, portanto, as duas partes do sabão. E assim, a gente vai promover uma limpeza eficiente. Nós temos vários tipos de sabão e eles são chamados de surfactantes. Por exemplo, aniônico, que aparece lá nos shampoos, nos detergentes líquidos, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, essa substância que é tão famosa, se você olhar na pasta de dente, em vários lugares vai ter lá o lauril sulfato de sódio. Essa substância, né, ela tem uma excelente detergência e uma limpeza profunda. Aqui nós temos um tipo de surfactante que é o catiônico, que aparece, por exemplo, nos condicionadores e amaciantes de roupa. Ele tem o menor poder de limpeza, mas ele tem um poder umectante e espessante. Fornece maciez e penteabilidade aos cabelos e maciez às roupas. O não iônico, que é o que aparece lá no detergente em pó. Por que eles são chamados de não iônicos, né? Porque aqui, perceba que aqui eu tinha um íon, aqui eu tenho íons, mas aqui não. Então, eles são chamados de não iônicos. Geralmente os alquils, né, aparecem nos detergentes em pó. Eles são suaves e eles formam boas espumas e têm uma boa compatibilidade dermatológica. Já os anfóteros, que são aqueles que apresentam, né, uma parte aqui positiva e uma parte negativa, mas são especiais porque eles promovem uma limpeza suave e eles têm baixa irritabilidade e uma leve ação condicionadora. Eles são utilizados nos shampoos infantis, aquele shampoo que não arde o olho. Vamos falar um pouquinho da origem e da produção do sabão. Então aqui eu tenho uma foto e essa foto é das ruínas de Pompeia. Durante uma escavação recente, foi descoberta uma fábrica de sabão em Pompeia, que remota de 79 d.C. Essa escavação revelou que naquele tempo já se fazia sabão. Mas, na verdade, Plínio o Velho, que viveu também ali nos anos iniciais depois de Cristo, ele descreve a preparação de sabão utilizando gordura de carneiro e cinzas de madeira. E essa descrição, né, já aparece nos escritos dos fenícios, 600 anos antes de Cristo, ou seja, a produção de sabão já é conhecida há muitos anos antes de Cristo, mas somente no século XIII que a Europa começou a fazer produção industrial. É claro que
mesmo antes da produção industrial, esse processo já é utilizado dentro dos lares, né? É muito comum aí que a avó, a bisavó já fazia sabão, tá? Por que se utilizava sabão feito de cinzas de madeira? Porque antigamente não existia aquela soda cáustica que você vai lá, compra no mercado para fazer sabão, né? Geralmente nós utilizamos uma gordura, geralmente quem faz sabão em casa utiliza o óleo que sobra das frituras, coa, né? E junta com hidróxido de sódio, soda cáustica. Mas não tinha na prateleira, né, dos supermercados naquela época. Então, como que a gente obtinha, né, essa base forte para a produção de sabão? Através das cinzas da madeira. Então, depois que queimava, né, a partir do fogão a lenha, aquelas cinzas que sobravam eram passadas em água e ela liberava os hidróxidos. E esses hidróxidos reagiam com a gordura, no caso ali, gordura de carneiro. Já que a gente também não tinha, né, o óleo que é extraído da soja, o óleo que é extraído do girassol, como a gente tem engarrafado. Naquela época as pessoas cozinhavam com gordura animal. E agora a gente vai falar um pouquinho dos éteres. Não confunda com ésteres. Éteres, certo? O que são éteres, professora? São compostos orgânicos que apresentam oxigênio entre carbonos. Entre carbonos. Lembra, pessoal? Heteroátomo. Então, lembra? Heteroátomo. O átomo que é diferente de carbono. Lembra disso. E a gente vai lembrar fácil o que é a função éter. Como que a gente dá nome para os éteres? De novo, se tem heteroátomo, a gente divide a cadeia. Então, vai dividir, vai pegar o número de carbonos do lado menor, mais a palavrinha de oxigênio, mais o nome do hidrocarboneto, que vai ser o lado maior da cadeia. Então, nós temos aqui um exemplo. Então, nós temos o lado menor, então nós vamos pegar aqui e colocar et, porque são 2 carbonos. Depois, oxi, e por fim, o nome do hidrocarboneto do lado maior. 3 carbonos prop, ligação simplesã, mais o etoxipropano. Nesse exemplo, o lado maior é esse, o menor é esse. Então, nós vamos pegar o prefixo de um carbono, que é met, mais oxi, metoxi. E aqui vamos colocar o nome do hidrocarboneto formado por 2 carbonos. Etano, et de 2 carbonos, an de ligação simples, mais um. E aqui, professora, como é que a gente vai dar nome para esse composto? Mesma coisa. Então, nós temos aqui desse lado et, oxi, benzeno. Então, etoxibenzeno. Aqui nós temos um éter que tem os 2 lados iguais. Ele é chamado de etoxietano ou éter etílico. Esse é um dos éteres utilizados como anestésico. Em 1846, o mundo tomou ciência da primeira anestesia, que foi obtida pela primeira vez por Valérius Cordus, no século XVI. Ao submeter o álcool etílico à ação de ácido sulfúrico, ele obteve o etoxietano, ou éter etílico, ou éter sulfúrico. Durante muito tempo, esse éter foi usado como anestésico. Às vezes a gente assiste um filme ou uma novela onde a pessoa chega por trás da outra e coloca um produto, né, que deixa a pessoa inconsciente. Isso, na verdade, é o éter. Ele promove essa inconsciência. A pessoa não sente, né, as dores das cirurgias. Ele foi muito utilizado durante a guerra. Mas, né, ele foi abandonado, o seu uso foi abandonado, porque ele tem um risco de explosão, mas também porque ele causa dependência química. Hoje, a sua comercialização é controlada porque o éter é utilizado para fazer a síntese de algumas drogas. E agora a gente vai falar um pouquinho dos éteres cíclicos. Os éteres cíclicos são chamados de epóxidos. Então, eu tenho aqui um exemplo de um éter cíclico. Como que eu vou dar nome para esse éter cíclico? Então, no caso aqui, eu vou considerar isso como um epóxi. Então, e aqui 2 carbonos, etano, epóxi-etano. Bem fácil. Outro exemplo, né? Aqui eu também tenho um éter cíclico e aqui do lado uma ramificação metil. Então, aqui nós vamos numerar essa cadeia. A posição do epóxido,
no 1 e no 2. Então, vamos ter 1 e 2 epóxi, cadeia principal, propano. Nesse caso aqui, ó, o O está ligado no primeiro e no terceiro carbono. Então, nós vamos ter, colocando a numeração, 1 e 3 epóxi, metil, olha lá, esse carbono que ficou fora da cadeia, CH3 é o metil, propano. Tem que posicionar o oxigênio na cadeia. Embora essa nomenclatura não é muito cobrada, mas a gente precisa reconhecer essa função de éteres cíclicos, que eles são chamados de epóxis. Onde que os epóxis são usados, né? Olha o nominho desse produto aí, ó, Durepoxi. Então, de onde vem o Durepoxi? É um epóxi, tá? E esse epóxi, no caso aqui, ó, é a epicloroidrina. Então, eu tenho aqui a função epóxi aqui, ó, um éter cíclico. E aqui o bisfenol. A reação entre esses dois vai produzir um material que a gente conhece, que solda, que molda, que fixa, que veda. Essas resinas são chamadas de plásticos termofixos. Por quê? Porque quando eles reagem com o catalisador, eles endurecem. Então, nós temos aqui uma parte branca, que é a resina. Corta. Então, nós temos aqui uma parte branca, que é a resina, e uma parte cinza, que é o catalisador. E agora, pessoal, é hora de ficar de olho no vestibular. Bora lá. Questão de número 1, da UESP. Os odores da transpiração são devidos a alguns ácidos carboxílicos presentes no suor. Na tentativa de diminuir o odor, as indústrias de cosméticos têm colocado no mercado talco e desodorantes contendo bicarbonato de sódio. A função dele é reagir com ácidos carboxílicos. A mistura desses ácidos varia de pessoa para pessoa, produzindo o sal correspondente esquematizado pela reação abaixo. O nome oficial do sal formado na reação é. Então, nós temos aqui o sal formado nessa reação. Como é que a gente vai dar nome para ele? Vamos escrever ele aqui embaixo? H3C, CH2, CH2, C, O. Que significa isso? Dupla O menos Na mais. Então, como que a gente vai dar nome? Só contar o carbono aqui, ó, gente. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Ligação simples A mais o átomo D, nominho aqui desse metal aqui, sódio. Butanoato de sódio. Alternativa C de casa. Certo, pessoal? Muito fácil. Questão de número 2 da IFSU. Determinada maionese industrializada possui, segundo seu rótulo, os seguintes ingredientes: óleo, ovos, amido modificado, suco de limão, vinagre, sal, açúcar, entre outras substâncias tais como os antioxidantes. Considerando suas estruturas, quais são as funções orgânicas presentes no BHA e qual a fórmula molecular do BHT? Então, vamos lá, pessoal. Estruturas presentes aqui, as funções presentes no BHA. Então, aqui, ó, nós temos uma função, ó. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Carbono, ó, carbono. Que função é essa, pessoal? Éter. Aqui, muito cuidado, eu tenho OH, isso não é álcool. Por que não é álcool, professor? Porque ele está ligado a um anel aromático, ele é o fenol. E aqui só tem carbono e hidrogênio e hidrocarboneto. Então, eu posso aqui marcar a alternativa A, porque ela é a única alternativa que eu tenho fenol e éter como resposta. Ou seja, se você sabe reconhecer o grupo funcional dos compostos orgânicos, então você nem precisa fazer a fórmula molecular do BHT, que ia dar um baita de um trabalho. Tá certo, pessoal? Boa para nós, né? A questão 3 do Enem de 2019, PPL.
O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar, olha lá, uma cadeia aromática mononuclear, apresentando um grupo substituinte terc-butil na posição orto e o grupo metoxi na posição para. A fórmula estrutural do fenol descrito é. Então, muito cuidado. Quando a gente resolve questão do Enem, ele descreve um composto, a gente precisa grifar esse composto, essa descrição, para poder descobrir quem é a substância que ele quer. Então, primeira coisa, ele fala que é uma cadeia aromática mononuclear. Então, vamos ver aqui. Letra A. É aromático? Aromático. Letra B, aromático. Letra C, aromático. Letra D, cuidado, parece, mas não é. Tem só duas duplas alternadas. Então, posso eliminar esse composto aqui. E aqui, aromático. Depois ele fala que a gente tem aqui um terc-butil na posição orto. Que é a posição orto, professora? Então, ó, posição 1 e 2. Tá? Então, eu tenho que ter um terc-butil na posição 1 e o outro na posição 2. Lembrando que ele é um fenol, então o OH é a posição de número 1. Qualquer um desses pode ser. E ele tem aqui ó, um metoxi, met, CH3O, na posição para. O que é a posição para? 1 e 4. Então, vamos eliminar por aqui, pessoal, e depois a gente decide quem é o terc-butil? Vamos achar esse metoxi aqui, ó, na posição 4, ó. Observe que as 4 cadeias que sobraram têm a posição para 1 e 4 substituída. Então, vamos ver aqui. Olha lá, CH3O, pode ser? Pode. Esse aqui, CH3O, pode ser? Pode. C2COH. Pessoal, esse aqui, não. Esse composto aqui não é o éter que ele está procurando. Isso aqui é um álcool, então não vale. Aqui, esse aqui pode ser. E agora, a gente vai descobrir, então, quem é o terc-butil. Se eu olhar esse composto aqui, ó, ele não tem substituição no 1 e 2, ó. A substituição dele está no 3. Então, ó, esse está fora também. Porque aqui eu tenho 1 e 3 substituído. Agora, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Ó, posição para e aqui posição orto. Opa, aqui já foi. 1, 2, 3 e 4. Posição orto, posição para. Então, quem é o terc-butil? Então, terc-butil tem 4 átomos de carbono ligados no carbono terciário. Quem é esse cara aqui? Aqui, pessoal. Terc-butil. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós temos o terc-butil, que é essa estrutura aqui, ó. CH3, CH3, CH3. Esse carbono aqui, ó, é o carbono terciário, por isso ele é chamado de terc-butil. Já aqui, ó, eu tenho, na verdade, o isobutil. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Percebe que nesse exercício ele mistura várias coisas. Ele mistura aí pelo menos 2 funções e mistura também a nomenclatura de radicais. E é uma questão recente, hein, do ano passado. Para dúvidas, perguntas, entre em contato. E por hoje é só. Nós ficamos com mais uma aula por aqui. Tchau!